Olá! Vocês querem viajar para o futuro? Compre uma passagem para a China. Esse país não quer mais viver no século XXI, mas sim no século XXII. A economia chinesa é uma das melhores do mundo. O país avança como velocista do Quênia. Nesse vídeo, vocês verão as 10 megaconstruções da China que já foram concluídas. A ponte mais comprida, o maior radiotelescópio, o análogo chinês das ilhas artificiais de Palm Jumeirah. Os chineses não cansam de surpreender o mundo com suas incríveis conquistas. Casa da Ópera Guangzhou. A Casa da Ópera Guangzhou é uma das maiores do país. A área deste incrível edifício é de 46 mil metros quadrados. Para se ter uma ideia, de acordo com os padrões da FIFA, a área do campo de futebol é de 7.140 metros quadrados. Significa que na ópera chinesa cabem até 6 campos de futebol. E ainda sobra espaço. Existem apenas 2 salas de concerto nessa gigante construção. Mas e que salas, hein? Uma com 1.800 lugares e outra com 400. As salas são enormes, mas mesmo nas últimas fileiras o público consegue ouvir tudo perfeitamente. A acústica do teatro é incrível. Este impressionante edifício foi construído pelos chineses em apenas 5 anos. O orçamento do projeto é cerca de 200 milhões de dólares. A quantia é realmente enorme, porém vejam o resultado. O edifício lembra uma nave espacial ou pedras lavadas pelas ondas de um rio. E isso não é coincidência. O arquiteto realmente se inspirou nas paisagens fluviais. Por dentro, a semelhança é maior ainda. As camadas do teto estão umas sobre as outras como ondas e se dobram como o leito de um rio. Ponte e túnel Xangai através de Yangtze. Xangai, o centro financeiro do país. Essa cidade está em constante crescimento e expansão. Porém, alguns anos antes o lugar havia acabado. As fronteiras da cidade desembocavam no rio e então os chineses encontraram uma solução original. Anexaram as ilhas de Chongming e Changqing à metrópole. E para fazer isso, eles construíram uma estrada incrivelmente longa que cruza 2 ilhas e um rio. O projeto custou para a China 1,840 bilhões de dólares. A rodovia começa em Xangai às margens do Yangtze. Lá há um túnel gigante que passa por debaixo do chão. Seu comprimento é de 8,9 quilômetros e seu diâmetro tem mais de 15 metros. Este é o túnel mais longo do mundo, mas os chineses não estavam buscando recordes. Eles tinham outro objetivo. O fato é que o túnel é de 2 níveis. Na parte inferior passa uma linha de metrô e na parte superior uma rodovia de 6 pistas. O limite de velocidade, aliás, é bastante alto, 80 km por hora, quase como em uma rodovia. Os chineses entenderam que o trânsito seria estressante e fizeram de tudo para evitar os engarrafamentos. Na margem sul de Changqing, o túnel termina e a ponte começa. Ele atravessa toda a ilha ao nível do solo, depois atravessa o rio e termina em Chongming. O comprimento total da estrutura é de 16 km 630 metros. Assim como no túnel, na ponte também há pista com 6 faixas. Para os motoristas, não há necessidade de manobrar a mudança de faixa. Tudo é exatamente planejado e facilitado. Apenas saiu do túnel, entrou na ponte e seguiu em frente. As faixas laterais são reservadas para linhas de metrô. Centro Financeiro Mundial de Xangai. Esse arranha-céu frequentemente é chamado de abridor de lata. Creio que não há necessidade de explicar o porquê. A altura do abridor de lata é de 492 metros. Este arranha-céu está entre os 10 edifícios mais altos da Ásia e ocupa o 11º lugar no ranking mundial. Apesar de sua altura excepcional, o abridor de lata é incrivelmente resistente e seguro. O edifício pode suportar terremotos de até 7 pontos. Existem rotas de fuga adicionais, escadas protegidas e elevadores nas laterais do edifício.
Cada nível 12 tem piso protegido onde as pessoas podem se abrigar durante um incêndio. Nesses pisos, as paredes são reforçadas com uma estrutura de concreto armado e blindagem de aço refratário. Além disso, as janelas não são à prova de choque, mas sim feitas de vidro comum. E, se necessário, elas podem ser facilmente quebradas, e assim as pessoas não se sufocariam com fumaças. Os chineses analisaram os acontecimentos de 11 de setembro de 2001 e tomaram todas as medidas para evitar que isso aconteça em Xangai. Aliás, o formato engraçado do arranha-céu não é um capricho ou uma brincadeira, mas seu buraco no topo é necessário para reduzir a resistência do ar durante fortes ventanias. No começo, o arquiteto queria fazer uma abertura circular. Desse jeito, o projeto do arranha-céu não ficaria parecido com um abridor de lata, mas essa ideia foi cortada pela raiz pelos clientes que encomendaram o projeto. O negócio é que entre a China e o Japão não há boas relações de amizade, e com uma abertura redonda em um arranha-céu retangular ficaria parecido com a bandeira japonesa. Por isso, o arquiteto teve que substituir a forma circular pela retangular. Ponte Qingdao Haiyuan. Esta é a ponte mais comprida do mundo, está localizada sobre água e possui 42,5 quilômetros de extensão. Esta gigante foi construída em apenas 4 anos. Esses chineses são ligeiros. Mas o que há para se surpreender aqui? Mais de 10 mil construtores trabalharam no projeto. A ponte liga as cidades de Qingdao e Huangdao. Sua construção levou cerca de 450 mil toneladas de aço e mais de 2 milhões de metros cúbicos de concreto. A construção é incrivelmente resistente. Ela pode suportar um tufão, uma colisão com um navio de carga gigante e até mesmo um terremoto de magnitude 8. A grandiosa construção custou 7 bilhões de dólares e nem todos os chineses estão satisfeitos com os gastos orçamentários. Afinal, a ponte não é a única estrada que liga Qingdao a Huangdao. Há também uma rodovia comum que passa ao longo da costa da Bahia. A ponte serve para economizar o tempo de viagem, mas nem tanto assim, de 20 a 30 minutos, um resultado não tão eficaz. Usina nuclear Qinshan. Ela foi 2 vezes a primeira em inovação. Estamos falando da usina nuclear de Qinshan. Essa é a primeira usina nuclear construída na China e a primeira usina nuclear construída de acordo com um projeto chinês sem o envolvimento de empreiteiros estrangeiros. A usina nuclear foi inaugurada em 1991. Sua potência era de 300 megawatts. Para os padrões de hoje, parece até engraçado. Hoje existem 7 unidades de energia na usina nuclear de Qinshan e sua capacidade aumentou em 15 vezes. A estação gera 4.386 megawatts. Isso é 200 megawatts a mais do que a maior usina nuclear americana em Palo Verde. Torre de Xangai. Parece que os fãs de arranha-céus morrem em Xangai. Em 2008 foi construído um centro comercial em forma de abridor de lata que já foi falado por aqui. E em 2015 concluíram a construção da Torre de Xangai. E isso é algo muito legal. A Torre de Xangai é o edifício mais alto de toda a Ásia e ocupa a honrosa posição de 3º lugar no ranking mundial. A altura deste arranha-céu é de 632 metros. Levaram 7 anos para construí-la. Os gastos com o projeto chegaram a 4 bilhões de dólares e, a princípio, esse foi um orçamento bem econômico. O fato é que os chineses construíram a torre em forma de espiral decrescente até o topo. Tal design incomum reduziu a carga de vento em 24%. Graças a isso, os arquitetos reduziram o número de estruturas de reforço de aço e economizaram 58 milhões de dólares. Radiotelescópio FAST. O radiotelescópio FAST começa a ser construído em 1994 e foi concluído em 2016. Esse incrível projeto levou 22 anos e 185 milhões de dólares. O tamanho do telescópio espanta até a nossa imaginação. O diâmetro da lente principal chega a 500 metros. Para criar tal estrutura gigante, os chineses usaram o relevo natural do terreno. O telescópio foi literalmente inserido na paisagem. A lente foi colocada em uma dolina natural e, acima dela, a uma altura de 140 metros, o receptor de rádio foi instalado. Não foi o que você pensou. O sinal da rádio polonesa não chega até ele.
Para quem não se interessa por astronomia, vou explicar. O radiotelescópio não mostra constelações e galáxias, ele escuta o espaço. A lente gigante capta a radiação dos objetos espaciais e o receptor de rádio recebe os sinais e os transmite ao equipamento. Para eliminar possíveis interferências, os radiotelescópios são construídos em áreas desertas onde não há pessoas. Aliás, os chineses tiveram problemas com isso. É muito difícil encontrar um lugar na China onde não haja pessoas. Mas as autoridades resolveram o problema. Simplesmente realocaram todos os chineses que viviam a menos de 5 quilômetros do telescópio. 9.000 pessoas. Para os chineses, isso nem é um número. E sim, todos receberam outras moradias e receberam indenização. Atualmente, o chinês FAST é um dos melhores radiotelescópios do mundo, ou até mesmo o melhor. O FAST é 200 metros maior que o telescópio americano, mas o que importa não é o tamanho. O radiotelescópio chinês define o foco com mais precisão e processa informações 5 vezes mais rápido. Além disso, ele tem sensibilidade 2 vezes maior. Parece que a China está almejando seriamente a superioridade na corrida da tecnologia espacial. Os Estados Unidos terão que acelerar. Hidrelétrica Três Gargantas. Vocês acham que as usinas nucleares são as mais poderosas? Então conheçam a barragem de gravidade Três Gargantas. Essa gigante gera 98 bilhões de quilowatts por ano. Sua capacidade é cerca de 22,5 gigawatts. Quão grande é isso? Bem, a maior usina nuclear do mundo é Kashiwazaki Kariwa, no Japão. Sua capacidade é de 8.212 megawatts. A hidrelétrica chinesa é 3 vezes mais potente. Mas essa não é sua única característica. A usina hidrelétrica Três Gargantas é a estrutura mais pesada do planeta. Só uma barragem de concreto pesa 65,5 milhões de toneladas. Ela tem 2.309 metros de extensão e altura de 185 metros. Para construir essa gigante estrutura, foram necessários 27 milhões de metros cúbicos de concreto. Se você fizer um tubo de 1 metro de diâmetro com esse concreto, poderá envolver toda a Terra ao redor da linha do Equador com ele. 40.000 pessoas trabalharam na construção da barragem, que durou 17 anos. O orçamento total da construção foi de 30,5 bilhões de dólares, e 1/3 desse valor foi para o reassentamento de pessoas. Para o lançamento da hidrelétrica, foi criado um reservatório com volume de 39 quilômetros cúbicos. Para isso, territórios gigantes ao longo da margem do rio foram inundados. As pessoas que moravam lá tiveram que ser realocadas. O governo chinês forneceu novas moradias e ajuda para 1.300.000 pessoas. A relocação dos rios chineses. Claro que isso é uma metáfora. Os chineses não relocaram rios existentes, apenas cavaram novos. O fato é que o sul da China sofre com enchentes regulares quando o rio Yangtze transborda. Mas no norte há uma seca constante. O Rio Amarelo e o Hai correm para lá e há pouca água neles. Mao Zedong já havia sugerido conectar o sul e o norte com canais, mudando o enchimento dos rios. Isso foi há 70 anos e, na época, o projeto parecia uma fantasia. Porém, o povo chinês é teimoso. Eles transformaram a fantasia em realidade. Os chineses já cavaram 2 grandes canais. Moradores de regiões áridas receberam 10 bilhões de metros cúbicos de água por ano. Em 30 anos, esse número aumentará para 45 bilhões. Para cavar o canal leste e central, os chineses movimentaram 11 bilhões de metros cúbicos de terra e colocaram 22 bilhões de metros cúbicos de concreto. O comprimento total do complexo hidrotécnico é de 2.400 quilômetros. Agora os chineses estão abrindo o caminho para o terceiro canal. Mas o trabalho terá que ser feito nas montanhas a uma altitude de 5.000 metros acima do nível do mar. O canal passará não entre as nuvens, mas acima delas. Essa construção é considerada a maior do mundo. O orçamento já ultrapassou 800 bilhões de dólares, mas os chineses implementaram apenas 2/3 do plano, e essa foi a parte fácil. Especialistas estimam o custo total do projeto em cerca de 500 bilhões de dólares. Este é o orçamento anual da Polônia. Não é para fracos, certo? Ilha das Flores ou Ilha Haihua. E finalmente, em 2021, outro projeto grandioso foi concluído.
o análogo chinês das ilhas artificiais de Palm Jumeirah. O arquipélago oficial Ocean Flower Island é um novo destino turístico na China. É interessante notar que o projeto foi realizado sem usar dinheiro público, mas através de investimentos privados. A criação das ilhas artificiais custou 24 bilhões de dólares. Espera-se que cerca de 10 milhões de turistas o visitem anualmente. O arquipélago turístico parece uma estranha flor visto de cima. Ele é composto por 3 ilhas artificiais interligadas com uma área total de 4 quilômetros quadrados. Lá há instalações para entretenimento e lazer para pessoas de todas as idades e com diferentes interesses. Hotéis incluindo os de 5 estrelas, parques de diversão e aquáticos, museus, aquário, loja duty-free, centro de convenções, shopping centers, cafés, bares, restaurantes e diversas atrações. Por hoje é isso, amigos. Deixem o like se acharam o vídeo interessante e inscrevam nos comentários. Nos encontramos no próximo vídeo.